Ok? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia, primeiros anos, né, da Escola de Ensino Médio Ana Facó. Aqui, professor Valder Carvalho. Hoje nós vamos falar da aparência e a essência. São duas coisas assim que bem diferentes e que confundem muito as pessoas. Tanto a aparência como a essência. Então, vamos ver o que significa a aparência e a essência para um dos filósofos pré-socráticos, né, chamado Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso. Então, vamos ver o que ele vai pensar sobre isso. Ele vai dizer que todas as coisas mudam sem cessar. Para Heráclito, né, tudo está em movimento, tudo está em mudança, tudo está em transformação. Agora, essa mudança, esse movimento, essa transformação, ela parte de dentro, ela não vem de fora, ela vem de dentro, que ele chama isso de essência. Então, esse movimento, essa mudança, essa transformação, ele vai chamar, Heráclito vai chamar exatamente de essência. Então, é essa essência que faz as coisas aqui na Terra acontecerem. Para ele, todas as coisas possuem esse movimento, essa mudança, essa transformação. Continuando, o ser está constituído de oposições internas. Como é que acontece essa mudança? Como é que acontece essa transformação? Ele vai dizer que todas as coisas que estão aqui no nosso dia a dia, elas têm um lado oposto. É como se fosse assim, eu tenho o dia, mas eu tenho a noite. Eu tenho o frio, eu tenho o calor. Então, eu tenho o bom, eu tenho o mal. Então, nesse aspecto, ele vai dizer que o ser está constituído de oposições internas, ou seja, o ser, esse logos, né, que está dentro de todo esse movimento, de toda essa mudança e essa transformação, traz dentro de si também o oposto. Eu amo, e também digo, eu não amo. A vida, por exemplo, a vida e a morte. Então, é interessante a gente observar que para ele essas coisas estão tudo intercaladas, tudo interligadas, e a gente não percebe isso. Continuando, ele diz, o que mantém o fluxo do movimento é a luta dos contrários. Então, o que é que mantém, por exemplo, a nossa vida aqui na Terra, vamos dizer assim, de uma forma dinâmica? Dinâmica. É exatamente isso, que a gente fica na dúvida, nós temos dúvida das coisas, né? A gente pensa que não tem dúvida, mas a gente duvida. A gente pensa que não vai fazer uma coisa e às vezes termina fazendo. É como se fosse uma luta constante dentro da gente. Um diz faz e o outro diz não faz. O outro diz vai e o outro diz não vai. É assim, é uma viagem. Alguém pegou o trem e alguém desceu do trem. Nesse sentido, sempre assim. A guerra é pai de todos, rei de todos. Então ele vai dizer que nós estamos aqui na Terra, todos nós humanos estamos guerreando dia a dia. Nenhum de nós passa pela Terra sem que não enfrente essas dificuldades da guerra. A gente pensa às vezes que essa guerra só está, vamos dizer assim, no campo de concentração. Não. Ele vai dizer que essa guerra faz parte do nosso dia a dia. E se a gente não tiver coragem para ser um guerreiro, a gente não vence. Continuando, ele vai dizer, o dinamismo de todas as coisas pode ser explicado pelo fogo primordial. Ele vai falar desse fogo, não é aquele fogo que a gente vê assim no nosso dia a dia, né? Mas é aquele fogo que vem de uma chama que sai de dentro da gente, como diz o Camões, é um fogo que arde, mas a gente não vê, mas ele arde dentro da gente. Então, esse fogo, ele vai chamar, numa dos seus tratados, das suas teorias, ele vai chamar esse fogo de dinheiro, de moeda. Então, ele vai dizer que esse fogo
é que acende, como ele diz, ó, ele ora acende, ele ora apaga. Ele diz que é como se fosse o dinheiro nas nossas mãos. A gente tem o desejo de ter o dinheiro nas mãos, todo mundo tem esse desejo, mas quando ele está na mão, o nosso desejo é de botar para frente, o nosso desejo é de soltar. Eu tenho muito dinheiro no banco, mas no banco não funciona para mim, funciona para o dono do banco. Então eu tenho que tirar aquele dinheiro e aplicar. Quando ele chega nas minhas mãos, a vontade que eu tenho, o desejo que eu tenho, é de exatamente jogar esse dinheiro para fora. E aqui a verdadeira constituição das coisas gosta de se ocultar, exatamente isso. Está falando das aparências, que a gente não se confunda com as aparências, porque os nossos sentidos às vezes nos traem. E pelo Logos, o ser humano participa do mundo. Então ele vai dizer que cada ser individual se torna um ser universal, né? E essa razão do homem faz com que ele perceba que ele não participa só do planeta Terra, mas ele participa do Logos universal. Ok? Dando sequência aí, o nosso raciocínio sobre a aparência e a essência, nós vamos ver agora o que é a aparência e o que é a essência para o filósofo Parmênides de Eleia. Observe aqui que as datas de nascimento tanto de Heráclito como de Parmênides são semelhantes, ou seja, nasceram no mesmo ano, morreram em ano diferente, portanto eles dois foram contemporâneos um do outro. Dava bem para discutir mesmo, porque estava ali no dia a dia, ao vivo. Então vamos ver, a realidade do ser é composta do caminho da verdade e do caminho da opinião. Então o Parmênides vai dizer para nós que existem, duas realidades. Uma realidade que ele chamou de verdade e uma realidade que ele chamou de opinião. Então vamos ver como é que ele vai situar para nós a diferença entre a verdade e a opinião. Então ele vai dizer que o caminho da verdade é o caminho da razão, é o caminho do pensamento. É o caminho onde eu me posiciono, eu tenho as minhas ideias, eu tenho as minhas posições, eu discuto os meus problemas, eu não deixo que os outros discutam nem resolvam meus problemas, mas eu mesmo sou autor dos meus problemas e eu tenho que buscar as soluções para os meus problemas. Essa razão, esse pensamento, ele vai dizer que faz parte do raciocínio lógico, das pessoas, das criaturas que já estão dentro de uma realidade e que conhecem essa realidade. Já o caminho, do caso, o caminho da opinião, ele vai dizer que é exatamente o contrário. O caminho da opinião é o caminho das aparências, é o caminho que a gente pode se enganar, são as coisas do nosso dia a dia, as coisas que nós vemos. Então eu não posso acreditar nas opiniões das pessoas, porque cada pessoa vai ter uma opinião. E opinião por opinião, eu não faço conhecimento. O conhecimento não pode ser baseado nas opiniões, porque as opiniões todo mundo tem as suas, e cada um defende as suas opiniões. É como as pessoas dizem, cada um tem o seu gosto, e cada um defende o seu gosto, o seu paladar. Então, ele vai dizer que esse caminho do engano, no caso o caminho da opinião, é enganoso. Ele vai dizer também que a essência para eles é o ser. Esse ser para ele é tudo. Ele vai discutir exatamente coisas que a gente fica assim pensando, como é que esse homem chegou a essa conclusão. Então ele vai dizer que o ser ele é imóvel. Olha aí, tu já pensou? Eu estou aqui agora e nós vamos fazer uma viagem de avião. Aí nós vamos pegar esse avião aqui no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. E vamos para o Rio de Janeiro. Então, nós sabemos que se não existisse essa coisa fixa, a gente não tinha esse destino fixo. Então, eu vou porque eu sei que eu vou chegar lá. É imutável. Tu já pensou se esse ser mudasse constantemente, Como, por exemplo, como é que eu posso ser o Valder Carvalho, sendo ao mesmo tempo o professor Davi? Ou eu sou o Valder Carvalho, ou eu sou o Davi.
E dessa forma eu não sou nem eu e nem o Davi. Então ele vai dizer que isso aí não é legal. Por isso é que esse ser, ele além de imutável, ele é eterno, ou seja, eu vou viver para sempre, o Davi vai viver para sempre, o Davi é único no mundo, eu também sou único no mundo, eu sou homogêneo, né? E o Davi também é um ser homogêneo, porque nós temos tudo ao mesmo tempo. Então, tudo que eu necessito para estar aqui nesse mundo juntamente com vocês, os outros também precisam de tudo isso para estar aqui conosco. Ele vai dizer que o conhecimento sensível iguala o homem, bom e mal. Por que iguala? Porque o conhecimento sensível é a questão da aparência. Eu chego e digo assim, ô menina bonita, e o outro chega e diz, ô menina feia. O outro chega e diz, ô professor inteligente, o outro chega e diz, ô professor burro. Então ele diz que esse conhecimento sensível, que quer igualar as pessoas, não vai por ele porque ele não é legal. Ao contrário das aparências, diz ele, o que é impossível não ser. Então pronto, é como se tivesse lançado aqui o princípio de identidade, que lá na frente Aristóteles vai fazer exatamente esse jogo e vai mostrar para nós, a pessoa, que bacana a gente saber que você é um ser único, que você é uma individualidade. Estou na sala de aula, professor Francisco Valder, digo, presente. Aí, puxa vida, eu sou único, eu sou aquele aluno daquela sala de aula. Então, isto é muito importante para nós. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. É exatamente isso. É o princípio da identidade que cada um de nós carrega e que você carrega, e não se esqueça, meu amigo, você é único, você é um ser que está aqui na Terra para fazer a sua mudança, a sua transformação, para ser o que você deseja, para ser o que você é. Ok? Então vocês se liguem aí na página 73 do nosso livrinho, se aprofundem nesse conhecimento de Parmênides e Heráclito. Ok? E aí, gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A Escola na Facol agradece.